Estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no Facebook. Sejam bem-vindos a mais uma live. Saudações em Cristo, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma live, dando sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito do prólogo joanino, em que estamos estudando o manuscrito sagrado a respeito da pessoa de Jesus, de suas atribuições, da sua missão. Estamos desde a primeira live estudando sobre o Verbo de Deus que veio ao mundo, o Verbo que é eterno, o Verbo que é uma pessoa, o Verbo que estava voltado para Deus. Falamos da divindade do Verbo, que o Verbo criou todas as coisas, tudo foi feito por Ele, que o Verbo é a luz, o Verbo é a vida. Falamos também do homem enviado por Deus, João Batista, com a missão de fazer a luz ser vista. Falamos também da nossa missão, que é semelhante à missão de João, como os filhos da luz, participantes da mesma natureza, agora transformados, né? Fazemos com que a luz seja vista, as trevas não podem mais, não puderam compreender a luz. E dando continuidade ao que nós começamos a falar, o versículo 9, na live passada, em que falávamos sobre a luz verdadeira, a genuína luz que ilumina todo homem, estava no mundo. Falamos sobre como a luz verdadeira, ao iluminar o homem por áreas distintas, que a luz faz desde o princípio, estava iluminando o homem, trazendo a luz da intelectualidade e também dando a possibilidade de estarmos em comunhão com Deus, de nos relacionarmos com Deus, revelando a vida eterna. Por fim, agora vamos para o assunto de hoje, que vamos falar a respeito do versículo 10 e versículo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João. O que vamos falar hoje é a respeito, dando continuidade ao que falávamos anteriormente, e diz assim, vamos ler a partir do primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João. Diz assim: No início era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no início voltado para Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era luz, mas devia dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele estava no mundo, e por ele o mundo foi feito. E o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Até aqui nós vamos ler o manuscrito joanino, onde o apóstolo João nos fala sobre
a luz que estava no mundo, quero que você acompanhe conosco, e o mundo foi feito por intermédio dele, que ele reforça. Lembra do verbo que fez o mundo, o verbo que fez tudo, né? Em que nós falamos aqui que não há nada que não deva a sua existência ao verbo de Deus, à palavra de Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo criou. Quando Deus disse haja luz, né? Houve luz. Quando Deus agia através da sua palavra, criando tudo que existe, e foi criando a partir do verbo, né? Todas as coisas. O verbo criou todas as coisas. Mas, mesmo que o verbo tivesse esta relação natural, essa comunicação natural, né? A criatura com o seu Criador, o mundo não conheceu. E no versículo 11, nós vamos dividir o pensamento dos dois versículos, vai falar sobre que ele estava no mundo para o que era seu, né? Veio para o seu povo, para a sua casa, e os seus não receberam. Por Deus, o homem foi dotado de uma inteligência. Nós falamos sobre isso em lives passadas, né? Que o homem foi iluminado por Deus desde o princípio. A iluminação do verbo sobre a humanidade, produzindo intelectualidade. Por quê? Para que o homem o reconhecesse. O homem foi dotado por Deus de inteligência para que o conhecesse, para que o reconhecesse, para que pudesse, de forma inteligente, até certo ponto, entender Deus. E o propósito da existência humana é, além da glória de Deus, um relacionamento com Deus, de amizade com o Criador. Portanto, Deus colocou a inteligência no homem para que o homem o conhecesse. O verbo estava iluminando o homem desde o princípio para que o homem pudesse relacionar-se com Deus. Em certos aspectos, desde o princípio, cada indivíduo estava sendo iluminado pelo verbo para que existisse a possibilidade de ter uma comunicação com o Criador. Deus colocou no homem a capacidade de se comunicar para que o homem pudesse se comunicar com o seu Criador, pudesse se relacionar com o seu Criador, pudesse ter uma amizade com o seu Criador. E o homem não deu atenção a isto, mesmo que o verbo estava no mundo, ele estava no mundo, mas o mundo não o reconheceu, não percebeu esta interação, não fez esta conexão, porque o homem estava voltado para as trevas, o homem estava volvido para as trevas. Estava cego, estava com tarjas em seus olhos, dominado por um vício do pensamento, escravizado por um jeito tolo de pensar. E o apóstolo Paulo vai falar sobre este jeito tolo de pensar na sua carta aos Romanos. Quero abrir para lermos juntos aqui, no capítulo 6, versículo 16, vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus: não sabeis que, pondo-vos a serviço de alguém como escravos, para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, quer do pecado, que conduz à morte, quer da obediência, que conduz à justiça. A escravidão ao pecado, referida aqui pelo apóstolo Paulo, trata da obediência. No que concerne essa escravidão? É simplesmente obedecer. A obediência a uma conduta não orientada por Deus, pela qual nós somos criados para seguir, é justamente a escravidão ao pecado. Aqueles que não obedecem a Deus estão obedecendo
ao pecado, à natureza pecaminosa, se nós não podemos negar quem somos, então, por consequência, nós também não podemos negar quem nós nos tornamos devido à queda. Se não houver uma interferência do Espírito Santo para agir em nós, produzindo uma transformação da mente, então não há como nós deixarmos esta prática do pecado, esta conduta que é a conduta daqueles que estão escravizados e, portanto, prestam obediência aos desejos da sua perversão, aos desejos pecaminosos, ao desejo adâmico. Nós podemos entender isso de uma maneira mais pedagógica. Poderemos dizer que existe em cada indivíduo uma sede, uma central de controle das ações, dos pensamentos, uma central de controle da nossa alma. Nós poderíamos chamar como o trono do nosso coração, e aquele que está sentado no trono do nosso coração é responsável por motivar cada ação que tomamos, cada pensamento em nossa mente. Então, aquele que está sentado no trono do nosso coração, ele tem total domínio sobre nós, ele tem total autoridade, é quem decide o que faremos e o que pensaremos, é quem decide tudo sobre nós, exercendo total domínio sobre tudo em nosso ser. Então, se nós colocarmos Deus no trono do nosso coração, e é um local reservado para Ele, é Ele quem vai decidir tudo aquilo que fazemos. Eu estou convencido que jamais o trono do nosso coração estará vazio. Portanto, nós precisamos ocupá-lo com a presença de Deus. Desta forma, estamos dizendo que nós sempre teremos algo ou alguém que tem autoridade para decidir aquilo que queremos, que nos motiva, que motiva nossas ações, os nossos pensamentos. E poderíamos chamar isso de Deus. É como se houvesse a necessidade de um Deus dentro do homem. É disso que estamos falando aqui. E para sabermos quem é nosso Deus, basta sabermos quem está sentado no trono do nosso coração. Quem é que tem o domínio sobre tudo em nós, que decide aquilo que nós fazemos, pensamos, aquilo que controla a nossa alma, aquilo que nos vivifica, aquilo que nos faz sentir a sensação de vida, de alegria, o gozo da alma. Onde está o gozo da sua alma? Onde está a sua alegria? O que te motiva? O que é que faz você se sentir alegre? Então, a quem você obedece, é justamente quem te controla. Podemos então dizer que é sim aquele que você considera como Deus, é a quem você presta devoção. Outra maneira de nós entendermos isto é avaliando a nossa devoção no uso contínuo do tempo. Se fizermos uma análise contínua do nosso uso do tempo, nós entendemos também quem é que está sentado no trono do nosso coração, quem determina o usufruto do seu tempo, em quem você usufrui o seu tempo. Porque você determina tal carga de tempo para tal tarefa, para tal pessoa. Isso determina quem está no trono do seu coração. O trono que foi reservado para Deus, criado para que Deus estivesse no controle daquilo que nós agimos, pensamos, é a sede das nossas emoções, e nós poderíamos destinar a Deus, destinando a Deus, faremos como o apóstolo Paulo disse, nos tornaríamos escravos de Deus, obedientes e praticantes da justiça. Mas nós podemos também ser obedientes à nossa perversão pecaminosa, nos tornando escravos do pecado.
O trono do coração de cada indivíduo foi criado por Deus, mas cada indivíduo escolhe livremente a quem vai obedecer, de quem será escravo. É uma escolha livre dada por Deus para você escolher a quem você vai obedecer, e assim, usando o termo do apóstolo Paulo, se tornar escravo. Acerca disso, Hans Huckmark, ele diz assim, gostaria de ler para vocês aqui: os seres humanos foram feitos por Deus de tal maneira que tem de escolher um Deus para si. Uma vez que já não conhece mais a Deus, a pessoa conhece apenas a realidade temporal. E é por isso que as pessoas escolhem coisas temporais, imanentes, para fazer delas um Deus, colocando algo imanente no lugar daquele que é transcendente, que vai além do tempo. Então, nós estamos aqui entendendo que, assim como o Senhor Deus não pode negar a sua natureza, ele não pode negar a sua natureza repleta de santidade, nós não conseguimos negar a nossa natureza. Não podemos negar quem somos, nem quem nos tornamos pela queda. Diante disso, diante da queda, nós passamos a buscar satisfazer a nossa carência do Criador em coisas temporais. Nós passamos a buscar satisfazer a nossa carência em coisas que agora nós obedecemos, a nossa vontade da perversão humana, fazendo aquilo que a nosso bel prazer, a vontade daquilo que nós chamamos de carnalidade, a vontade humana, distante daquilo que é a vontade de Deus. Nós tornamos obedientes dos instintos, com a mesma devoção que nós deveríamos ser obedientes a Deus. O homem, portanto, busca no tempo e nas coisas temporais o que ele só poderia encontrar no eterno. O homem poderia encontrar o seu anelo pela eternidade, que o homem foi criado para viver a eternidade com Deus, e ele busca nas coisas materiais aquilo que ele só poderia encontrar no imaterial. O homem também é imaterial, o homem é espírito, portanto, ele anela a eternidade junto a Deus, isto é, a vida eterna, da qual falamos em momentos anteriores. Então, é como se o homem fosse carente do momento do Éden, carente de relacionar-se com Deus. O homem carece disso, todos pecaram, destituídos foram da gloriosa presença de Deus, portanto estão carentes de Deus. Esta é a carência humana. Então, vamos analisar esta carência humana, é porque o homem foi criado para relacionar-se com Deus. O pastor Reinaldo Odile escreve no seu livro O Tempo para Todas as Coisas que Deus criou o homem no tempo para que o homem, a obra-prima da criação, pudesse no tempo relacionar-se com Deus, buscar a Deus. Mas o homem rejeitou Deus ao rejeitar a sua vontade, e ele ainda diz que fica claro essa escolha do homem quando ele a sua natureza adâmica, a natureza de Adão, a qual herdamos, quando nós vemos que o homem faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, sem se preocupar com a opinião de Deus a respeito. Desde o Éden, o homem vem rejeitando Deus e a sua mensagem, rejeitando a palavra. E ao rejeitar a mensagem de Deus, a humanidade rejeita a revelação de Deus aos homens, rejeitando assim encontrar-se com Deus, relacionar-se com Deus. Porque quando Deus criou a humanidade, deixou bem claro o seu propósito de um relacionamento com Deus, de uma faculdade, de um relacionamento pessoal com o Criador do universo. O Criador que é a nossa razão de existência,
que é quem nos mantém o fôlego, é o mesmo que nos dá abrigo em seu colo, que nos chama de amigo no Éden, colocou o homem para ter uma amizade com ele, mas nós já sabemos a lástima do primeiro erro, do erro adâmico, né? Que desde a primeira desobediência o homem está separado de Deus, o homem está destituído da presença de Deus, perdeu a vida verdadeira, a vida plena, a qual nós somos criados para viver, para estar na presença de Deus, para que pudéssemos habitar com Ele. Passamos a habitar agora em caminhos de engano, de erro, caminhos de dúvida. Portanto, o homem separou-se daquilo para o qual foi criado, mesmo sendo criado por Deus, né? E se a humanidade rejeitou o Pai, e né, Adão escolheu desobedecer ao Pai, e nós, como filhos de Adão e filhos de Eva, passamos a escolher rejeitar o Filho amado do Pai, passamos a rejeitar o Verbo, porque como nós herdamos a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, que é fazer tudo aquilo que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, sem se preocupar com a opinião de Deus. Esta é a natureza adâmica. Você vai ver isso no livro do pastor Reinaldo, Tempo para Todas as Coisas, falando da natureza adâmica que o homem tem, portanto, agora herdado como filho de Adão e filho de Eva. Mas agora nós somos chamados para ser filhos da luz. E o apóstolo João estava falando aqui que mesmo com o Verbo presente no mundo, o mundo não reconheceu, o mundo não compreendeu, rejeitou a maneira como Deus se revelou, rejeitou, portanto, Deus. A raça humana continua até hoje rejeitando Deus, rejeitando Jesus. Desde o Éden, o homem vem rejeitando a Deus. Esta é a natureza adâmica. Mas nós somos chamados para sermos filhos da luz, para termos a natureza da luz, para sermos lâmpadas iluminando tudo e fazendo com que a verdadeira luz seja vista. Este é o cerne do que temos para hoje. Possamos entender que nós somos chamados para uma transformação, porque estávamos distantes, totalmente perdidos, não havia volta. O homem chegou a uma situação em que ele não podia mais, por conta própria, fazer coisa alguma. O homem perdeu-se, o homem agora tem uma natureza que rejeita Deus. E a luz veio ao mundo para que o homem pudesse relacionar-se novamente com Deus. O homem que é filho de Adão, filho de Eva, herda a natureza adâmica, que é não se importar com a opinião de Deus, agora é chamado para ser filho de Deus. E é justamente sobre isso que nós vamos falar na próxima live, que nós vamos falar no nosso próximo encontro, sobre a filiação, em que todos os que creem no seu nome e o aceitam, ele deu o poder de se tornar filho de Deus, filho da luz, filhos da luz, filhos de Deus. Quero encerrar essa live agradecendo a Deus. Vamos fazer uma oração. Pai, somos gratos a Ti por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua voz, conhecer mais da Tua palavra. Senhor, que possamos sair desse momento transformados, que os Teus filhos, Senhor, que ouviram esta palavra, possam, Senhor, ter uma mentalidade renovada para buscar a Tua presença, para tornarmos
filhos da luz, Senhor, que possamos buscar cada vez mais abandonarmos esta natureza adâmica, essa natureza pecaminosa, que não se importa com a Tua vontade, e estarmos, Senhor, voltados para Ti, para Te agradar, para obedecer a Tua vontade, Senhor, que nós possamos colocar no trono do nosso coração, Pai, somente a Ti, somente a Tua vontade possa ser tudo aquilo que nós queremos e desejamos. Desde já, nós somos gratos a Ti e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus os abençoe. Até a próxima live. Estamos encerrando. Este é o testemunho que temos para hoje. Que Deus vos abençoe.